Oi, pessoal. Agora nós estamos em Mateus capítulo 27, falando sobre a morte de Jesus Cristo. O livro de Mateus que estamos falando, Jesus era Deus. E a palavra de Jesus, para se aproximar mais da gente, a palavra de Deus para se aproximar mais da gente, veio na carne de Jesus. Porque Jesus veio para ser igual à nossa carne, ele viveu a mesma vida que a gente, e assim ele pôde falar a palavra de Deus. Por isso, a palavra de Mateus pregou sobre e também na palavra de Mateus explica sobre quando Jesus Cristo ele ressuscitou e a gente aceitar a palavra de Deus e rejeitar a palavra de Deus fala sobre essa diferença. No livro de Mateus, ele está falando em que parte? Quando você aceita a palavra de Deus. E como essa palavra trabalha vividamente dentro de nós. E no final do livro de Mateus, as pessoas que não aceitam a palavra de Deus, o que acontece com elas? Principalmente na palavra dos lavradores. Os lavradores da vinha, mesmo vivendo uma vida abundante e agraciada dentro da vinha, eles não reconheceram o coração do dono. Mas os lavradores da vinha, eles tinham gratidão para com o dono, mas eles não tinham o coração do dono. Então, a gente pode ver que houve um conflito entre o coração do dono e o coração dos lavradores da vinha. Quando os casais brigam, começam por um conflito pequeno, mas assim, esse conflito começa a aumentar, e depois eles acabam se divorciando. Então, as pessoas que não aceitam a palavra de Jesus. Aqueles lavradores, mesmo ganhando uma boa vinha do dono, vivendo uma vida abençoada, mas no final eles acabaram matando o filho do dono da vinha. Principalmente também foi a mesma coisa com o homem que devia 10.000 talentos. O rei perdoou a dívida de 10.000 talentos. Mas aquele servo, ele foi perdoado dos 10.000 talentos, mas não ganhou o coração do dono. Então, a palavra da Bíblia é uma coisa simples. Se a gente quiser ter uma vida espiritual correta, a gente tem que saber exatamente esse fato. Se a gente souber exatamente sobre a nossa pessoa, a gente vai perceber que a gente não pode viver pelo nosso próprio coração. Porque o nosso coração é muito sujo e mau. Então, jogando fora o nosso coração para aceitar a palavra de Deus, a Bíblia nos mostra como é o nosso coração. Escutando a palavra da Bíblia e vendo esses corações, quando eu descubro exatamente o meu coração, o que acontece? Se eu seguir esse coração, eu vou morrer, eu vou fracassar, eu vou receber maldição. Jogando fora esse coração, com que coração eu devo viver? Eu devo ter o coração de Jesus Cristo. Então, Deus nos conduz dessa forma. Então, a gente querendo cumprir os mandamentos, querendo viver pela vontade de Deus, eu descubro que eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque eu sou mau. Então, jogando fora o meu pensamento, então eu tenho que aceitar a palavra de Jesus. Mas se eu deixar alguns pensamentos e quiser aceitar a palavra de Deus, não dá.
Então, como eu posso jogar fora esse pensamento? Se eu descobrir exatamente a minha pessoa, eu posso ver que eu somente posso fracassar. E eu não posso aceitar o coração de Jesus como o meu próprio pensamento. Por muitos anos eu vi muitos irmãos recebendo a salvação, recebendo o perdão do pecado, eles descobriram a salvação e ficaram muito felizes. Eles estavam com o coração tão agradecido para poder servir ao Senhor com todo o coração. Mas qual foi o problema? Mesmo assim, eles não jogaram fora o seu coração, não aceitaram o coração de Jesus Cristo e continuaram a viver com o seu próprio coração. E pouco a pouco, saindo do seu pensamento, o que a igreja falava era desprezível, era desconfortável. O que Jesus falava era desconfortável. E assim o coração dessa pessoa, pouco a pouco, ficava tortuoso. Eu via as pessoas recebendo salvação no começo e ficando muito feliz. Mas passando-se dezenas de anos, Satanás, por esse e aquele método, aquelas pessoas que amavam tanto ao Senhor, partiram da palavra de Deus e começaram a viver uma vida corrompida e tortuosa. Essas pessoas jamais pensaram em sonhos que poderiam receber o perdão do pecado. Mas Satanás, a gente tem que saber que com fidelidade ele está querendo nos tirar do caminho de Deus. Então, no final do livro de Mateus, fala sobre as pessoas que não aceitaram a palavra de Jesus Cristo. Então, o exemplo é os lavradores da vinha, aquele devedor dos 10.000 talentos, aquelas pessoas que não tiveram coração de ir para o banquete que o rei chamou eles para irem. As pessoas aceitam aquilo que é proveitoso para eles, mas as pessoas não aceitam a palavra de Jesus Cristo. Então, dentre vocês, mesmo tendo a mesma vida espiritual, tem pessoas que vivem com o coração de Jesus Cristo, mas tem pessoas que têm vida espiritual com o seu pensamento. O que a Bíblia diz? Que os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos. Os meus caminhos não são como os vossos caminhos. No começo você recebe salvação, ama o Senhor. Mas pouco a pouco, porque o coração de Deus é diferente do seu, vocês começam a se distanciar. E quando você se distancia, você não fica do lado de Deus. Você acaba ficando contra Deus. Acontece muitas vezes isso. Então, essas coisas estão sendo ditas no final do livro de Mateus. Em Mateus capítulo 25, quando a gente vê sobre as cinco virgens prudentes e as insensatas. Então, também, aqui recebeu 5 talentos. E também tem a parábola dos talentos, né? O que recebeu 5 talentos é do dono. E o que recebeu 3 talentos também é do dono. Então, se eles trabalhassem com o coração do dono, eles trabalhariam como se o dono estivesse trabalhando. Porque eu sou do dono, esses talentos também são do dono. Se eu fizer com o coração do dono, mas a pessoa que recebeu 2 talentos não sabia o coração do dono, então imitou o que recebeu 5 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, como é que ele fez? Mesmo não sabendo o coração do dono, ele nem queria saber o coração do dono. Ele simplesmente seguiu o seu pensamento. Ah, olha, o dono me deu 1 talento, o que eu faço? Ai, que fardo! Ai, se eu perder esse 1 talento? Não posso. Ah, então para não perder, eu tenho que enterrar na terra e esconder. Ele seguiu o seu pensamento. Ele nem queria descobrir o coração do dono que lhe deu 1 talento.
Pessoal, a maioria de vocês é assim. Vocês frequentam a igreja, leem um pouco a Bíblia, oram, mas vocês não vivem com o coração de Jesus Cristo. Vocês vivem com o seu próprio coração. Então, a maioria das pessoas pensa, eu frequento a igreja, então eu acredito em Jesus. Mas o coração do dono não interfere em nada na minha vida. Eu não quero saber o coração do dono. Eu vivo facilmente seguindo o meu pensamento. Então, isso é uma pessoa que não segue o coração do dono. No final do livro de Mateus, está falando o resultado das pessoas que vivem sem seguir o coração do dono. E no final está falando das pessoas que morreram porque não tinham o coração do dono. Hoje, na palavra de Jesus Cristo que morreu. Então, em Mateus 27:50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Depois que Jesus Cristo morreu, as coisas que aconteceram... Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, está falando sobre o véu do santuário. Então, tinha 2 véus no santuário. Então, tem o primeiro véu antes de entrar no santuário. E tem um véu entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui está falando que o véu se rasgou. Então, não está falando se é o véu do lugar santo ou do lugar santíssimo. Mas rasgou-se o véu do lugar santíssimo, ou seja, se tornaram um lugar. Se eu falar de uma forma simples, naquele lugar santíssimo somente o sumo sacerdote pode entrar. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entra lá. Ou seja, fecha o lugar santíssimo. Mas o sumo sacerdote, quando ele entra nesse lugar santíssimo, primeiro, ele tem que fazer um sacrifício pelo seu pecado. E assim, ele veste a roupa de sacerdote. E com certeza ele tem que ter na mão o sangue e incensos para entrar no lugar santíssimo. Então, no dia 10º do 7º mês é o dia do sacrifício pelo pecado. Então, no dia 10º do 7º mês, ele entra no lugar santíssimo. E ali em cima do propiciatório, ele tem que aspergir o sangue. Então, somente com esse sangue, ele pode entrar naquele lugar santíssimo. Então, os 2 filhos de Arão, eles foram oferecer um fogo estranho e entraram nesse lugar santíssimo. E esses 2 filhos de Arão morreram. Para entrar nesse lugar santíssimo é muito medonho. E antes de entrar nesse lugar, eles têm que dar uma revisada na sua veste e se na sua mão tem sangue. E esse sangue vai perdoar o pecado do povo de Israel e dele mesmo. Então ele tem que conferir se ele tem esse sangue. Se na mão dele não tiver sangue e ele entrar nesse lugar santíssimo, ele vai acabar morrendo. Então, toda a roupa dele tá toda certinha e ele pega esse sangue e entra nesse lugar santíssimo. Mas se no lugar santo dos santos, mas se ele não tiver sangue, ele morre. Então, esse véu ter se rasgado de cima a baixo, quer dizer o quê? Você pode entrar sem precisar tomar mais cuidado. Então, qualquer um agora pode entrar. Ah, não tem problema, pode entrar no lugar santo. Não, não posso.
Não, e se eu morrer, se eu entrar no lugar santíssimo? Não, mesmo assim, não, você não vai morrer. Por quê? Por quê? Porque Jesus Cristo morrendo na cruz, ele já resolveu todo o nosso pecado. Agora a gente não precisa mais levar o sangue de animais para entrar no lugar santíssimo. Ou seja, a morte de Jesus Cristo na cruz ele fez com que não tivesse nenhum problema se a gente entrasse no lugar santo dos santos. Até onde? Até entrar diante de Deus. Não precisa de mais nada, não falta mais nada. Ele já aperfeiçoou todo o caminho para a gente poder ir para diante de Deus. O quê? O sangue de Jesus Cristo. Por isso, quando Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue, quando ele morreu, ele não só aperfeiçoou todos os nossos pecados para sempre, ele nos justificou e nos santificou. E ele fez com que não tivesse mais nenhum problema entre nós e Deus. Se eu falar de uma forma simples, eu cometi pecado, meu Deus. Não tem problema. O véu já está aberto. Sabe por que eu abri o véu? Mesmo que você tenha defeito, fraquezas e faltas, com a morte de Jesus Cristo na cruz, ele resolveu tudo. Ele fez com que a gente não tivesse mais nenhuma falta. Está falando sobre isso. Se a gente falar um pouco mais objetivamente, vamos falar que tem um pecado. Então, por causa desse pecado, você vai ter medo, você vai ter vergonha. Então, no começo você fica meio assim, sem graça. Mas passando-se 5 anos, 10 anos, então pouco a pouco você vai se esquecendo desse pecado. Porque vai entrando outros pensamentos e vai tapando esse pecado. Então, há muitas pessoas que querem ir para diante de Deus com isso. Então, mas com o passar do tempo, você comete esse pecado, mas vai se tapando, você vai tendo facilidade de ir para diante de Deus. Pessoal, só porque vocês não se lembram, Deus também não se lembra mais? Não tem nada a ver com a nossa lembrança. Pessoal, a gente cometeu o pecado. Mas se a gente falar friamente, quando Jesus Cristo morreu na cruz, independente do pecado que seja, ele lavou perfeitamente. E se Jesus Cristo morreu na cruz, se ele não conseguiu lavar todos os nossos pecados, então, eu gostaria de perguntar, que pergunta que é? Então, se o pecado que nem Jesus Cristo conseguiu lavar na cruz, quem é que consegue lavar? O meu esforço consegue lavar? Se o sangue de Jesus Cristo da cruz não conseguiu lavar meu pecado, se lavou alguns pecados e deixou alguns outros pecados, se teve falta para ele lavar nosso pecado, então uma coisa que a gente tem que se lembrar exatamente. Fora a cruz de Jesus Cristo, não existe nenhum outro caminho para lavar nosso pecado. Se o sangue de Jesus Cristo não lavou o nosso pecado todo na cruz, a gente somente pode ser amaldiçoado. Então, qual é o motivo que a gente pode ir com coragem para diante de Deus? A cruz de Jesus Cristo, ele aperfeiçoou para sempre os nossos pecados. Não é que ele lavou alguns poucos, mas o sangue de Jesus Cristo na cruz, ele já tem todas as condições para lavar os nossos pecados. Então, quando a gente for para diante de Deus, o que está escrito no livro de Hebreus? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pessoal, a gente não tem outra coisa senão o sangue de Jesus para ir para diante de Deus. Então, tem uma palavra que fala bem fácil sobre isso. Então, quando José ele foi para a prisão, e no livro de Gênesis, aparece na história do sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe.
Então, à noite, o copeiro-chefe ele estava sonhando. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó sonharam. E de manhã, quando acordaram, estavam cheios de preocupação no rosto. Ah, por que vocês estão com o rosto muito preocupados? Ah, é que eu sonhei, mas esse sonho, ele me preocupa. Aí José falou, tá, a interpretação tá com Deus, vocês não se preocupem. E o copeiro-chefe falou, na minha mão tinham 3 ramos. Ao brotar a vide havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. José interpretou esse sonho como, essa é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo. Ele pensou, como eu posso ser reintegrado? Ele foi para diante do rei. Então, ele vai para diante do rei e ele pegou os cachos de uva, pegou as uvas e espremeu no copo de Faraó. Então, eu não preciso falar outra coisa, mais que esse vinho que está no copo de Faraó é o sangue de Jesus Cristo. Quando ele foi para diante de Faraó, ele levou o vinho. Rei, eu cometi pecado. Mas olhe para esse sangue aqui. Esse sangue não foi derramado pelo meu pecado? Eu cometi pecado. Mas esse sangue representa que o meu pecado foi lavado. Então, quando ele foi para diante do rei, ele levou o sangue. Mas o padeiro-chefe tinha 3 cestos de pão alvo sobre a cabeça, e no cesto mais alto tinha os manjares e as artes de padeiro. Os pães não representam somente o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz por mim, e ele rasgou a sua carne por mim. Então, na Santa Ceia, para a gente se lembrar do corpo de Jesus Cristo, a gente não come o pão e o vinho? O pão representa aquele corpo de Jesus Cristo que lavou os nossos pecados, é o suficiente. Mas o padeiro-chefe, ele pensou como? Jesus Cristo lavou os meus pecados, ele me perdoou, mas só o pão não é o suficiente. Ele pensou dessa forma. Então, ele colocou a arte de padeiro, manjares de Faraó, e recebeu maldição e morreu. Foi destruído. Então, está falando que aconteceu isso com o Faraó, depois de 3 dias. Então, no 3º dia veio a família do padeiro-chefe e do copeiro-chefe. E esses familiares vieram se encontrar com os seus pais. E as crianças se vestiram com uma roupa bonita, estavam com um buquê de flor, porque eles iam sair da prisão. E eles estavam esperando na porta da prisão pelos seus pais. E ali na frente da prisão, atrás, diante das celas, os filhos estavam... Mãe, por que o pai não está saindo? Aí, de repente, o pai saiu. Olha, o pai está saindo. E depois, ele abriu a última cela, ia sair o pai, e abraçou o filho, beijou, e fez carinho nos filhos. Todos eles estavam muito felizes. Mas os familiares do copeiro-chefe estavam felizes. Porém, a família, os filhos, a esposa do padeiro-chefe também estavam diante da cela esperando. E ele veio junto com o carcereiro. E levou para sua família. E esse carcereiro levou essa família até um homem que estava preso na cruz, morto, onde as aves comiam a sua carne. Pai!
Os dois cometeram ambos pecados. Mas o copeiro-chefe, ele recebeu força pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o padeiro-chefe pensou que o sangue de Jesus Cristo era insuficiente. Ele pensou que tinha alguma coisa a mais. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam em Deus. Acreditam em Jesus. Mas só o sangue de Jesus Cristo não é o suficiente para lavar os meus pecados. Assim como o copeiro-chefe, o padeiro-chefe, é verdade que Jesus morreu pelos meus pecados, mas eu acho que eu tenho que fazer mais alguma coisa. Hoje em dia, no coração de muitas pessoas, elas não se satisfazem somente com o sangue de Jesus Cristo, elas pensam que tem que fazer mais alguma coisa. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas mesmo assim eu tenho que fazer mais alguma coisa. Por isso o padeiro-chefe, ele recebeu maldição. A Bíblia retrata exatamente esse fato. Não é que o copeiro-chefe fez alguma coisa bem. E não é que o padeiro-chefe cometeu um grande pecado. O que é a melhor coisa a se fazer? Não existe algo maior do que acreditar que o sangue de Jesus Cristo lavou todos os nossos pecados. Sabe qual é o pior pensamento? Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, mas ainda falta, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele não lavou perfeitamente meu pecado. São pessoas que pensam dessa forma. Então isso não é um problema simples. Eu não sei que coração vocês têm. Mas, nos libertando desse pensamento, eu tenho que ter um coração de somente acreditar no sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado. Nós nos veremos na próxima. Até logo.